Olá, sábado, dia 14/2, entregando aqui as minhas raízes brasileiras, é do interior de São Paulo, por isso 14, mais especificamente de São José do Rio Preto, uma rio-pretense aqui, apesar de me sentir um pouco aí sorocabana, porque morei 12 anos, um pouco mais de 12 anos em Sorocaba, que é um lugar que eu tenho guardado no meu coração com muito amor, com muito carinho, pessoas valiosas para mim, que moram lá ou que já moraram lá, mas que eu conheci lá. Então, Sorocaba tem o meu coração também, além de Rio Preto. Eu tô aqui hoje para falar com você sobre o propósito. Será que tem um propósito da gente estar no Japão? Da gente ter vindo para cá? Você já parou para pensar de todos os países existentes no planeta? Será que tem um motivo maior da gente ter ou nascido com essa descendência? Ou ter casado com uma pessoa que tem essa descendência, ou ter vindo a trabalho, ou ter vindo a estudar, ter vindo fazer um intercâmbio nesse país? Será que é só uma escolha consciente e uma vontade consciente que só se limita à matéria e ao que tem aqui? Por exemplo, gostar da cultura, ter acessibilidade, é, por exemplo, ter segurança, ter uma vida financeira melhor, estar no ter da terra, estar no ter da matéria. Como que é a sua relação com o Japão? Você gosta daqui? Ama aqui? Ama e odeia? Não quer ir embora? Tem aversão a pensar em ir embora para o Brasil, porque Deus me livre voltar para aquela terra, voltar para aquele país subdesenvolvido, onde as pessoas, né, não são educadas, onde é uma roubalheira, onde não tem segurança. Como que essas perguntas mexem aí dentro de você? Quando a gente vai olhar sozinho, né, para se tem algum propósito da gente estar aqui, a gente se limita a esse lugar do ter. Ah, eu vim para cá porque eu queria ter mais segurança, eu vim para cá para ter uma vida financeira melhor, eu vim para cá para construir a minha família, então ter a minha família aqui, para os meus filhos terem uma boa educação. Então a gente olha para a matéria. Mas tem um propósito muito maior espiritual da gente estar nessa terra ao invés de qualquer outra. Tem um propósito maior espiritual que nos chama através dessa vontade consciente de ter, mas é um propósito que vai no ser e não no ter, mas sim que usa do ter para a gente vir para esse lugar. Eu acabei de atender uma pessoa que ela queria saber qual é o aprendizado que ela tem aqui no Japão. Qual é o aprendizado aqui no Japão, né? Ela começou a se abrir para esse olhar, porque tá aqui há muito tempo, mais de 20 anos no Japão, construiu família aqui, tem casa aqui, e ela começou a se perguntar qual é o propósito dela estar aqui, né? Será que é só esse ter que ela consegue e como conseguimos e geralmente ver sozinhos na matéria, né? E aí ela falou assim que ela teve que acabar indo para o Brasil ano passado, e aí ela percebeu que lá ela acessa uma versão dela diferente daqui, como se acessasse uma leveza, uma alegria, né? Um lugar mais para fora, mais feliz, mas também em contrapartida ela sentia que ela também não podia ser ela no Brasil. Só que quando ela olha aqui o Japão, ela falou assim que por mais que ela ama o Japão, que tem um monte de coisa que ela falou, ah, eu amo a comida, amo a cultura, que tem esse amor, ela sente que os japoneses não podem ser eles, e isso pega em algum lugar dentro dela. E aí percebe aí em você, pega com você olhar para os japoneses e perceber que eles não podem ser eles, não podem se expressar.
tem que aguentar muito seco. A gente vê isso dentro de fábrica, né? A gente até fala, é muito comum dentro da comunidade brasileira, a gente fala, nossa, japonês faz isso contra o japonês, eles estão doidos, não são doidos de fazer isso com a gente. Que a gente vai lá e mete a boca no trombone, sabe? E japonês, a gente fala, nossa, o japonês acaba baixando a cabeça. Até parece fazer isso com o brasileiro. Deixa eu fazer com o brasileiro para eles verem o que é bom. Então, percebe que por mais que às vezes quando você às vezes possa não fazer essa conexão de que eles não podem ser eles, esse assunto de japonês aguenta muito, japonês abaixa a cabeça que a gente não faz isso, pega em você. Então tem conexão com esse assunto que eu trouxe de não poder ser, né? De não poder expressar ali, de não poder, porque a gente é muito mais direto. E eu não tô falando que é errado não ser dessa forma, que eles estão errados de darem uma curva, porque o japonês dá uma curva para falar vai para um lugar para poder falar alguma coisa. E a gente é mais na lata. E aqui a ideia não é colocar o certo e errado, que isso é errado, deles serem assim, a gente é o certo. Não, eu só tô querendo levantar pontos e coisas que nós, estrangeiros, sentimos e passamos que por mais que a gente possa amar o Brasil ou odiar o Brasil e não querer voltar, a gente é brasileiro, né? A gente é diferente desse povo e é natural, né? A gente bebeu, e se nutriu dessa terra, Brasil. Por mais que às vezes a gente possa estar aqui anos, por mais que a gente possa ter vindo pequeno, por mais que a gente possa ter vindo bebê e nem se lembre do Brasil. A gente tem raízes brasileiras também, né? Além de ter essas raízes nipônicas. Ou às vezes nem tem essas raízes nipônicas no sangue, mas está aqui por sintonia espiritual, sintonia energética. Então, essa pessoa, eu acabei de atender ela, essa pessoa que queria saber qual é o aprendizado que ela tinha aqui, que tem algum aprendizado para ela. Ela falou assim: eu fui para lá, eu senti que eu tava mais para fora, assim, no sentido de estar mais, parece na minha essência, mas em contrapartida eu sinto que eu não posso ser muito eu. E aí eu perguntei o que que é que você não pode ser muito você. Me conta mais um pouquinho sobre isso. E aí ela falou para mim assim que é como se ela não pode falar certas coisas, porque ela estava na casa dos pais e ela entende que ela estava na casa dos pais, e os pais têm um outro pensamento, porque são pessoas de outra geração. E aí ela falou assim que nesse ficar quieta, daí ela acaba ficando quieta. E eu falei, será que é por isso esse silêncio de ter que ficar quieta? Você sente que você não pode ser você? Aí ela falou sim. Aí eu falei assim, mas você não poderia ter a sua casa no Brasil? Por exemplo, se caso você voltasse? Poderia, mas aí se eu tivesse a minha casa, os meus animais, a minha fazenda, eu ainda sinto que eu não poderia ser eu. Aí eu falei, ah, é? Daí, como ela já está um pouco mais rápida aí nesse movimento terapêutico de fazer, de olhar para dentro, ela falou assim, no fundo, eu acho que eu não me sentiria aceita por eles. E às vezes, conscientemente, você olhando para tua vida aí, trazendo isso, essa conversa para tua vida, percebendo como que mexe e chega essa conversa até aí, até você, você fala, não, eu me aceito, mas isso é conscientemente, né? Porque inconscientemente a gente tem muita coisa e inconscientemente a gente não sabe, né? E aí ela percebeu isso. E aí eu falei para ela, ok, então percebe que não tá no lugar. Tá em quê? Num lugar mais profundo dentro de você. Não tá em estar no Brasil ou estar no Japão, mas o convite que o Japão te propõe é para você aceitar você, é para você poder ser livre. Então, o propósito maior dela estar aqui no Japão é para ela ser livre. E o porquê que eu tô trazendo isso? Porque a gente fez uma psicoterapia sistêmica que chama o Círculo da Vida. E essa psicoterapia sistêmica, ela traz o espelhamento do inconsciente. Então, nessa, eu facilito esse espelhamento do inconsciente para a pessoa, mas ela que traz as informações para mim. Então, quando ela trouxe o Japão, porque a questão que ela quis trazer era qual é o aprendizado que ela tem aqui que ela tem aqui, que ela deve ter aqui no Japão. Qual é o aprendizado no Japão? Foi essa a pergunta dela. E aí eu fui facilitando esse processo, e quando eu pedi para ela trazer o Japão,
ela falou assim: eu ia escrever, porque a gente estava fazendo só entre nós duas, mas tem como fazer em grupo, e aí, quando é em grupo, as pessoas dão voz para aquela parte, por exemplo, Japão. A pessoa ia representar o Japão, e ela ia falar o que estivesse sentindo e pensando ali. Então, ela estava dando voz, se fosse pessoa, estaria dando voz pro que ela sente, pro que ela pensa sobre o Japão, sobre o sistema dela e sobre o sistema da pessoa que traz a questão. Então, é sobre os dois, é via de mão dupla. Olha que incrível. Então, por exemplo, se você traz essa questão e aí eu sou o Japão. Quando eu chego e falo, eu me sinto isso, eu penso aquilo, eu estou dando voz para o meu próprio sistema, Carol, eu me chamo Carol. Então, o Japão está falando comigo aquilo, é aquilo que o Japão conversa comigo, e eu estou dando a voz para o seu sistema também, para os dois, porque é por sintonia que eu estou ali, por sintonia, por atração. Então, todo mundo, quando é grupo, participa, ela não tá dando voz só para a questão da pessoa que traz, ela tá dando também voz para a questão dela. Mas não sei ela saber. Só que daí eu e ela eu essa pessoa, a gente fez só nós duas. E aí o processo é como? A gente faz uns cartões, né? Pega uns post-it, ou faz no sistema que a gente tem um sistema, e a gente escreve ali o nome que a gente chama da criatura, o nome daquela parte que é chamada, daquela parte do sistema. Por isso, psicoterapia sistêmica, Círculo da Vida. E aí, quando eu pedi para ela trazer o Japão, ela ia escrever em preto. E aí eu falei assim: o que que o preto simboliza para você? Aí ela falou assim: o preto simboliza algo escuro para mim. Representa para mim insegurança. Aí ela falou assim: mas eu não consigo, tá sem tinta. Eu ia escrever de preto, mas eu não consigo. Aí eu falei: que cor você quer escrever dela? Eu vou escrever de verde. E aí ela colocou Japão escrito em verde no post-it. Eu falei, e o verde para você? O que que simboliza? Muda alguma coisa? Ela falou, muda. Para mim, verde significa esperança. Olha como o nosso sistema fala com a gente. E aí eu falei, nossa, então o Japão significa esperança. Você tenta trazer esse Japão preto, né, que causa para você uma insegurança. Então, sim, tem uma sensação de insegurança quando você vai tentar trazer o Japão em preto, mas você não consegue, você traz ele verde, que é esperança. Aí eu falei para ela, traz. Aí eu falei para ela assim, traz a liberdade. É muito do sentir ali do terapeuta. E aí eu pedi para ela, chama a liberdade. Aí ela trouxe a liberdade, e colocou bem em cima dela. Tava ela ali, o Japão, que ela colocou um pouquinho distante dela, e a liberdade. Aí eu falei, como que você se sente quando a liberdade entra e você coloca em cima de você? Eu sinto que eu não tenho essa liberdade. Aí eu falei, Aí eu falei assim, percebe que o Japão está um pouco longe de você, você tenta colocar em preto, que para você representa insegurança, mas você coloca ele em verde, que para você representa esperança. Então, a gente pode dizer que quando você vem para o Japão e você está no Japão e você olha para o Japão, você vê de uma forma inconsciente até então, como um lugar de esperança para ser livre, para sentir essa liberdade. Ela é. Eu falei, olha, então percebe que o pedido, o propósito de você ter vindo para cá é para você ser livre, que aqui essa terra te chama num lugar de esperança para você ser livre, para você curar essas dores de não poder ser você, que nem você falou que não podia ser no Brasil. Então percebe que não é sobre lugar, porque a gente pode ir para qualquer lugar, mas quando a gente faz as nossas malas físicas de pôr nossas roupas, nossos pertences, a gente também faz a nossa mala de levar as nossas dores. Então não é sobre lugar, mas sim que esse lugar te chama para essa esperança de ser livre, de se curar, de ser você. E aí eu pedi para ela chamar aceitação. Aí ela chamou aceitação, colocou embaixo dela. Aí eu falei: como que você sente quando a aceitação entra? Ela, eu sinto que eu não aceito e eu já olho para o Japão. Aí eu falei: o que que você não aceita?
Ela, eu não aceito que aqui japonês também não pode ser ele, isso me indigna, me revolta, mexe comigo, dói, porque eu vejo que eles não podem ser eles. Aí eu falei, você percebe que o que você tá vendo fora é porque se sintoniza com essa dor dentro de você não se sentir livre? E aí você vem para o Japão com essa esperança para ser livre, e aí você olha para esse povo, não é à toa que você está aqui nesse país? Percebe, gente, que sempre é algo muito mais profundo. Sozinho a gente não consegue chegar nesse lugar. Nem eu, ninguém, porque a gente tem mecanismos de defesa. E o nosso inconsciente, ele não consegue ser espelhado de uma forma onde a gente, nós mesmos, consiga compreender profundamente. Precisa estar dentro de um setting terapêutico. E o círculo da vida é uma terapia onde a gente pode trazer uma questão ali e a gente pode trazer, a gente vai sair com aquela resposta do que está pegando, do que está travando, do que for. A gente pergunta alguma coisa e o nosso sistema traz a resposta. Eu só facilito essa conversa do inconsciente. Mas é a pessoa que traz. Ah, eu me sinto assim. Ah, eu olho para isso e sinto assim. Ela colocou o Japão um pouco mais longe. E aí ela trouxe uma coisa que é muito comum que as pessoas, eu atendo pessoas que moram aqui, em outros países também, que têm dificuldade de aprender a língua. Porque a língua, quando a gente aprende totalmente, a gente tem a troca, a liberdade de trocar, de falar, de dizer, de expressar tudo. Percebe? No caso dela, e isso é algo também muito comum, não é um caso isolado, as pessoas não aprendem a língua porque elas têm uma dor de não serem livres. E aí vai, tenta aprender e não aprende. Tá mais de 20 anos aqui e não conseguiu aprender. E não tô falando que tá há muito tempo e não consegui aprender ainda, que é horrível. Não é isso. Tô falando, tá há mais de 20 anos tentando isso, porque há mais de 20 anos tem uma dor. Há mais de 20 anos carrega uma dor. E a gente carrega, às vezes, uma dor uma vida inteira. E não olha para isso porque a gente acha que o propósito só está na matéria, que o propósito só está aqui, sobre o ter, e nunca foi sobre ter. Nunca foi sobre você ter uma casa, um carro, ter a vida segura na matéria, que é importante para você ser. No fundo, a gente está buscando no ter o nosso ser. A gente está tentando buscar esse lugar mais profundo, esse propósito maior espiritual. Então, a resposta do círculo da vida dessa pessoa a pergunta que ela trouxe é: qual o aprendizado no Japão? E a resposta é: o aprendizado aqui no Japão é ser livre, em ser livre, em curar essas dores que vêm dessa relação familiar que ela trouxe na mala há mais de 20 anos e está dentro da mala dela querendo ser amada, acolhida e respeitada. Quantas coisas você está guardando dentro da sua mala, que você já desfez as malas físicas, tá aí, ó, vivendo a vida há trocentos anos no exterior, e aí tem um propósito maior, tem um aprendizado maior de ser livre, de ser você, de você curar essas dores que você carrega aí há tanto tempo. E aí vai, acontece, você vai lá, tenta aprender a língua, não consegue. Ou aprende e sente que tem alguma coisa ali ou nem isso da língua, tá resolvido, a pessoa fala, mas não se conecta com outras pessoas, né, da, da mesma nacionalidade, ou se conecta com pessoas só da nacionalidade do país e não quer saber das próprias raízes. E aí tem uma dor aí também, porque cada caso é um caso e precisa ser investigado, olhado com amor, com carinho, com atenção. Então, qual é o propósito maior, será, de você estar aqui no Japão? Não é sobre só você ter tido a sua família, que é muito importante. Eu não tô falando que não tem importância essas coisas. É sobre ter tido, conquistado, o ter. Qual é o propósito, aprendizado maior? Por que será que de todos os países você vem nesse país onde as pessoas são mais introspectivas, onde a gente vai muito mais para dentro, onde a gente vive muito para conquistar fora, percebe? A gente vai para trabalhar, conquistar fora. Cadê a conquista interna? Cadê a conquista que é além do ter para ser, mas do ser para ter?
Onde que tá? Onde que tá o ser? Onde tá essa conquista de ser profundamente, sem o ter na frente? Porque é fácil eu ter a bolsa para me sentir a gostosa, a poderosa, eu tenho o carro para me sentir o bonzão. Mas nunca foi sobre o carro, sobre a bolsa, sobre o quanto você tem ou não tem na conta, sobre quantos terrenos, casas alugadas você tem no Brasil. Qual é o propósito maior de você estar nessa terra? Que as pessoas trabalham muito e vão muito para fora e pouco para dentro. Cadê o propósito maior de você estar nessa terra, onde a gente fica muito mais sozinho e a gente quase não se relaciona? Onde a comunidade brasileira, e isso não só aqui, mas isso é algo comum no exterior, se facciona, se separa, não olha para outro brasileiro, compete, porque as dores aqui ganham voz para serem amadas, acolhidas e respeitadas, porque sim, elas têm importância. Sim, elas querem dizer algo profundo dentro da gente. Sim, elas são importantes, porque ter nunca vai ser maior do que ser. E aí, às vezes, ela vem com dois pés no peito, derruba a gente, entra em depressão, síndrome do pânico, não consegue nem mais trabalhar, taquicardia, medo de morrer. Por quê? Né? Porque a gente carrega essa mala de dor até hoje e a gente nunca parou para abrir. Que a gente tá aí, ó, só tentando se abastecer por fora e aí não sabe por que que tem algum vazio aqui dentro. Tem alguma coisa que não faz sentido. E aí, às vezes, tá, saiu da fábrica, trabalha em outra coisa, ganha, faz o seu dinheiro, tem muito dinheiro, mas tem uma coisa aqui. Porque ter nunca foi sobre abastecer o ser. Por que isso? Tem um monte de gente aí só é rica de dinheiro, mas por dentro tá podre, tá vazio, tá escasso, tá faminto. O bolso tá cheio, a casa tá cheia, tem tudo, mas não se é nada, se sente um nada. No fundo, se sente um nada. Pode pintar o bonzão, a boazuda, pode ter um trabalho maravilhoso, o carro do ano ou os carros do ano, mas por dentro sente um vazio. Porque daí não passarás. Porque nunca o ser vai, o ter vai substituir o ser. E nunca o ter vai abastecer o ser. Nunca. Então, onde será que ainda a gente está tentando matar a nossa fome, a nossa sede, sendo que não é uma fome, é uma sede de ter para ser. A nossa fome, nossa sede é de ser, é de olhar para a vida. É tão comum as pessoas aqui no Japão fazer tanta fofoca sobre a vida alheia, mas não percebe que dentro dessas fofocas que fica olhando o amiguinho ou inimigo, né? Que a gente tem tanta aí disputa de panelinha dentro das fábricas, dentro dos ambientes aí de trabalho, porque não percebe que tem dor nessas raízes tão profundas que é dentro da gente. Aí fica falando do outro, fica olhando a vida do outro, fica se preenchendo de fora, mas o pedido é dentro. E eu não tô falando aqui para apontar o dedo para você e falar, nossa, você tá errado. Não é isso. Eu tô querendo ligar uma luz para mostrar para você o lugar certo que tá dentro de você. O lugar dentro de você que pede por você, que te chama pelo nome, que chama você. E eu tô te falando isso por uma pessoa que passou pela depressão, que passou pelos pensamentos suicidas, que era uma pessoa antigamente alegre, tinha várias dores, mas era alegre. E aí chegou num momento onde que jamais eu pensei que eu iria cair nesse buraco da depressão. E aí eu percebi que tem alguma coisa aí fora do lugar. Tem alguma coisa que eu preciso olhar agora. Agora eu tenho que olhar.
Agora não tem como mais fugir, porque senão eu vou me matar. E eu não quero morrer. No fundo, eu não queria morrer. No fundo, na verdade, quem se mata não quer morrer. Ela quer acabar com a dor. Ela quer acabar com aquilo que está consumindo ela. E às vezes a gente só para ver quando chega nesse lugar. Eu era a pessoa que comprou um monte de coisa, porque era a forma que eu conseguia de lidar com essa falta do meu ser. Então eu precisava ter para me sentir. Eu precisava ter e me abastecer de fora, porque era a forma como eu conseguia. Eu tô falando de um lugar de uma pessoa que já fez essa jornada e sabe que no fundo a gente nunca vai conseguir abastecer o ser com ter. Não tem como. Essas partes, esses vazios te chamam para você olhar para você curar partes que você trouxe dentro da mala e você nunca abriu, você nunca olhou, ou se caso você percebeu, você ignorou. E aí, ai, vamos sair, ai, vamos fazer isso, ai, vamos descansar, ai, eu não quero olhar para isso, mas no dia a dia sente o peso da rotina, dentro do peso da rotina, é o peso dessas dores, é o peso dessa mala que nunca foi aberta, nunca foi olhada, nunca foi tratada, nunca foi estruturada. A gente tá no exterior e é interessante que daí a gente não tem distrações tantas, né? No sentido de, no Brasil a gente tem a família, os amigos, e aí a gente sai, a gente vai para a vida. Aqui a gente vai para a vida para conquistar, para ter, e aí a gente não tem tanto essas amizades, onde se nutrir. Por quê? Porque a gente precisa nutrir da gente. Porque a gente precisa aprender a conquista não só de ir para a luta, para a guerra, para a conquista fora, mas para a conquista do coração, para a conquista dentro. Então, qual é o aprendizado será seu aqui no Japão? Qual é o propósito de você estar nessa terra? O que será que você veio curar? Que essa terra te chamou? E aí, quando você cura, quando você abre a mala e você cura isso, você cura o que você se incomoda fora. Olha para essa pessoa que falou assim: Nossa, eu vejo os japoneses não podendo ser eles, e isso revoltava, indignava ela, porque conversa com a dor. Porque tudo que a gente vê fora conversa com a gente. O amiguinho lá da fábrica, o inimigo da fábrica, o fofoqueiro da fábrica, aquele que faz barraco, aquele que sente o veterano dono da fábrica, conversa com você o tempo todo. Mas você tem olhos para ver e ouvidos para escutar você? Ou você ainda só está olhando para o outro? Ou você ainda só está apontando o dedo para o outro e não olha para você? E não olha para o pedido do seu coração, que te chama pelo nome, que quer que você se ame, se acolhe, se respeite e cure essas coisas que pesam tanto na mala, na vida, esses pedidos que pedem para você ser livre.